E às vezes exige de nós muitos sacrifícios. Exato. Não é? É. E a terceira pergunta? Que parte de si está perdida nos cestos dos outros? Talvez estes cestos sejam os cestos onde nós pomos as nossas competências, os nossos talentos, as nossas verdades. Exato. Que muitas vezes deixamos isso tudo de lado e pomos no cesto, às vezes, do vizinho do lado. É? Outras vezes da família. Exato. Exatamente. Reconhece alguma circunstância em específico onde tenha posto um ovo seu num cesto de outra pessoa para efeitos de aprovação? Se calhar muitos, mas agora o que me ocorre sei lá, às vezes pensarmos que não somos capazes de fazer qualquer coisa porque não nos damos essa oportunidade, porque achamos sempre que os outros são melhores que nós, por exemplo. Exatamente. Quando pensa em si em relação aos outros e se sente menos capaz, de alguma forma o poder, a capacidade de fazer ou de execução que atribui ao outro não é constituída com ovos seus? Quem é que lhe atribui a essa pessoa ou a essas pessoas essa qualidade? Claro, somos nós, não é? É o próprio. É o próprio. Somos nós próprios. Então, quando pensamos que o outro é melhor ou é capaz ou é mais capaz, retiramos o poder de onde? De nós. E vamos dá-lo ao outro. Exato. Não é? E todos fazemos isto, porque culturalmente estamos habituados a pensar assim, não é? E a agir desta forma. Portanto, há partes de nós, voltando a rever a pergunta, que parte de si, ou que partes, também podemos dizer de si, podem estar a ser postas nos cestos dos outros. O não ser capaz, por exemplo. Nem sempre é assim, mas às vezes ocorre, acho que sou menos capaz do que... Exato. Ou talvez não tenha tanta competência como, ou tantas possibilidades. Sobretudo o não ser capaz, não é? Exato. Ok. E faz-lhe sentido perceber que quem estipula esse contraste entre aquilo que sente sobre si e aquilo que sente sobre os outros é a própria Rafaela? Faz-me sentido e faz-me tomar um pouco mais de consciência de que é um desperdício de nós mesmos pensarmos isso, pensarmos assim, porque acabamos por valorizar mais o que vemos de fora do que nós próprios, não é? Exatamente. E o valor que damos ao que está fora é dado por nós. Exato. E, portanto, somos nós próprios que nos enfraquecemos, criando uma visão de força para fora. Não é? Exato. E reconhece esse mecanismo dentro de si, em algumas circunstâncias da sua vida, quando pensa que está abaixo de, ou com menos capacidade de, ou tem menos... tem uma imagem mais fraca ou menos interessante. Sim, do que... quando nos comparamos com aquilo que vemos fora de nós, com essas imagens estereotipadas que falei, portanto, de alguma forma estamos-nos a comparar, enfraquecendo-nos, dando força àquilo que estamos a ver lá fora. E acha que isso é uma coisa que está na sua mão melhorar? Penso que sim. Tomando consciência disso. Consciência disso, exatamente. Muito bem, então, revendo esta viagenzinha que fizemos com a carta 2, com a segunda carta que tiramos, portanto, vamos voltar aqui ao início, se não se importa, da carta, e o tema para onde quer ir é estar atenta, provavelmente,
há necessidade de Chegar mais longe. chegar mais longe, sim, mas para chegar mais longe precisa de ter consciência de que alguns aspectos da sua vida estão presos nos cestos dos outros, Exato. não é? Sim. E talvez para onde quer ir é colocar todos os seus ovos no seu cesto. Não precisamos dos ovos dos outros no nosso cesto, mas precisamos dos nossos ovos todos no nosso cesto. Isto é, as nossas qualidades, a nossa perspectiva sobre nós próprios, a percepção que temos de nós e, sobretudo, a maneira como articulamos essa percepção relativamente aos outros, criando um contraste que nos diminui. Não é? E isso é feito por nós. Exato. Não é? É uma espécie de uma ratoeira psicológica em que nós próprios criamos, às vezes de forma inconsciente, esse contraste para justificarmos a nós próprios que somos pequenos, ou abaixo de, ou menos capazes, menos bonitos, menos fortes, menos atraentes. Exato. Não é? Exatamente. Esses são estereótipos, sem dúvida. Agora, parece-me que talvez estejamos prontas para avançar para o estudo dos recursos e dos obstáculos, para fazer esta caminhada. Portanto, ao revermos mais uma vez, começamos num ponto em que avaliámos quais eram as dificuldades e a maneira como se sentia atualmente, relativamente à parte física. E depois fomos refletir um bocadinho sobre qual era o destino para onde queríamos ir, e aí descobrimos que seria talvez interessante refletir sobre a parte do provar aos outros, não é? Ter que provar, ter que conquistar a sua aceitação e aprovação. E que seria bom fazer retornar a casa os ovinhos que andam na mão dos outros. Fomos nós que os pusemos lá, mentalmente. Certo? Certo. Muito bem, então vamos à carta número 3, que é esta aqui, e que nos fala dos recursos. Vamos lá ver o que é que a carta que está na casa dos recursos nos diz. Liberta o futuro agora. É um bom recurso. O que é que acha? Exatamente. No fundo, libertar o futuro agora é libertar agora. Muito bem. E a mensagem é? A mensagem, o tema é genial. Genial. É um ótimo recurso. É um ótimo recurso. Então, não temos que ser jovens para sermos fantásticos. É mais fácil sermos geniais com a maturidade que alcançamos com a idade do que quando estamos a arder depressa para viver desenfreadamente, devorando os minutos, comendo e não conseguindo saborear. O que é que lhe parece este textinho? Parece-me fantástico, porque de alguma forma vem pacificar a pressa e é uma tomada de consciência realmente de que não precisamos de ser eternamente jovens para fazermos aquilo que quisermos fazer ou viver. E que se calhar existem recursos ótimos no chamado outono da vida que nós não estamos a aproveitar. Provavelmente. O que é que acha que não está a aproveitar, baseado nas dicas, digamos, dessa mensagem? Talvez o desfrute da vida. O saborear, não é? O saborear, O exatamente. saborear e o desfrute. É um recurso. O que é que lhe parece este recurso? Estar mais pronta para saborear as coisas, sem pressa, ir mais profunda dentro de si. Parece-me fantástico, porque de alguma forma pacifica-nos. Portanto, encontramos-nos, ao fim e ao cabo, no tempo certo para desfrutar. E tem alguma ideia sobre alguns pontos de desfrute
hábitos ou oportunidades que não está a usar? Provavelmente todos. Provavelmente não estou a usar nenhum. Okay. Nós vamos voltar aqui quando estabelecermos um plano de ação. Mas pronto, será bom nomear este tipo de recursos, porque de facto se calhar são os melhores recursos que temos na vida e que nem sempre aproveitamos. Exato. Parece-lhe bem ouvirmos as perguntas? Sim, sim. Lembre-se de 3 exemplos em que se viu como genial. Não me lembro de nenhum. Mas certamente há. Certamente. Às vezes, quando fazemos uma festa numa criança, é como está agora a lembrar, ou quando, sei lá, ou quando fazemos qualquer coisa que acabamos um projeto e que correu bem, ou sei lá. Ou quando estamos livres numa praia a curtir o sol, em que nos sentimos geniais. Está a ver como encontro imensas hipóteses. Já tenho aqui 3. Pois, não me estava a lembrar de nenhuma, apareceu-me estas assim. Sabe que há uma frase que diz que a diferença entre estar no inferno ou no paraíso é uma questão de foco. Pois. Se nós nos focarmos nas coisas boas e fantásticas, o cérebro lembra-se mais vezes delas. E criamos percepções que vão de encontro ao foco que nós damos às coisas. Certo. Reforça em si mesmo este tipo de informação. Então provavelmente tenho foco desfocado. Não, o foco existe, está. É numa zona que não a deixa sentir tão bem consigo quanto poderia. Ok, então temos como recurso pontos de genialidade, não é? Percepções que nós podemos desenvolver. Exato. Certo? Outra pergunta. O que é que hoje sente, faz ou vê melhor do que quando era jovem? Muita coisa, apesar de tudo, hoje sinto-me mais capaz de enfrentar os desafios da vida